Você já comungou e não sentiu absolutamente nada? Nem paz, nem alegria, nem aquela sensação interior de que Deus te tocou. Você sai da missa como entrou, com os mesmos pesos, as mesmas lutas, a mesma secura por dentro. E então chega a pergunta incômoda, mas inevitável. Se Jesus está de verdade na Eucaristia, por que minha alma continua igual? Pense nisto. Você está em uma igreja em silêncio. A luz cai suave sobre o altar. No centro, o Santíssimo, oculto e ao mesmo tempo real. Há pessoas que se emocionam sem saber explicar. Outras sentem o coração acelerado, como se algo imenso estivesse prestes a acontecer. E também há aqueles que, mesmo diante de um mistério tão grande, se perdem em distrações e não conseguem viver esse momento. Em que lugar você se reconhece? Hoje você vai entender por que isso acontece. Não com teorias, mas com o que Santa Faustina Kowalska aprendeu diretamente de Jesus sobre barreiras invisíveis que bloqueiam a graça justamente no instante mais sagrado da missa. Porque a pergunta não é se ele está presente. A pergunta é se o seu interior está preparado para recebê-lo. E aqui vem o mais forte. E se a comunhão não te transforma, não porque Deus não atue, mas porque seu coração está fechado, cheio, rachado, ou simplesmente longe? O que Jesus encontra quando entra em sua alma? Um espaço limpo e disponível, ou um lugar ocupado por ruído, rotina e feridas? Se quiser, continuo com a parte 2, onde entramos nas visões de Santa Faustina durante a elevação e o que Jesus lhe mostrou sobre as almas que comungam. Quer que eu continue? Faustina era muito jovem, apenas na casa dos 20 anos, quando começaram essas visões extraordinárias vinculadas à Eucaristia. Não era uma pessoa que vivesse imersa em fantasias, mas uma religiosa simples, com um olhar limpo, que passava longas horas em silêncio diante do sacrário. E foi precisamente nesses momentos de adoração que, segundo conta em seu diário, o céu se abriu diante de seus olhos interiores. Relata que um dia, durante a missa, no instante em que o sacerdote elevou a hóstia consagrada, algo aconteceu dentro dela. Não foi uma emoção passageira nem uma imagem vaga. Diz que seus olhos interiores se abriram e o que viu a abalou completamente. No altar estava Jesus, vivo e real, resplandecente, mas com o rosto coberto de lágrimas. E essas lágrimas não caíam no chão. Caíam diretamente sobre as almas que se aproximavam para comungar. Então distinguiu duas realidades opostas. Algumas almas brilhavam com pureza, como recipientes transparentes, capazes de receber aquelas lágrimas como pérolas de luz. Mas outras almas apareciam como recipientes escuros e rachados, incapazes de reter nada, deixando escapar a graça como água que se derrama de um vaso quebrado. Você imagina se aproximar do altar e, por dentro, apresentar-se assim diante de Deus, sem se dar conta? Já se perguntou alguma vez como sua alma se vê quando você vai recebê-lo? Nesse contexto, Jesus falou com ela, com uma voz suave, mas carregada de dor. No diário número 1385, ele lhe disse: "Minha filha, muitas almas me recebem indignamente. Seus lábios me tocam, mas seus corações estão longe." Não era uma frase para assustar, mas para revelar uma ferida. O contraste entre a proximidade exterior e a distância interior. E essa distância, segundo o que ela compreendeu, pode transformar o momento mais santo em um momento vazio. Mas esta não foi a única experiência. No diário número 1037, Faustina escreveu que toda a força de sua alma vinha do Santíssimo Sacramento, que em seus momentos livres conversava com ele, que ali buscava alívio na aflição e que não saberia dar glória a Deus se não tivesse a Eucaristia em seu coração. Estas palavras mostram que para ela, a comunhão não era rotina nem tradição. Era um encontro vivo com o Deus escondido sob a aparência de pão. E aqui está o ponto central que ela repetia com clareza. Quando você se aproxima do altar, não recebe um símbolo. Recebe o corpo, o sangue, a alma e a divindade de Cristo. Isso muda tudo. Muda como você se prepara, como o recebe e como dá graças depois. No entanto, Jesus mostrou a ela que muitas almas se aproximam com indiferença,
distração e até mesmo com pecados não confessados que pesam sobre a consciência. E o resultado é trágico, porque em vez de receber vida, expõe-se a uma condenação, como adverte São Paulo em 1 Coríntios 11, 27. Pois bem, depois de ver isso, surge uma pergunta que não se pode evitar. Se Jesus entra em seu coração, o que encontra ali? Um espaço limpo e disponível, ou um lugar cheio de ressentimentos não perdoados, pecados ocultos, ruído interior e mornidão? Porque a partir daqui, Faustina identifica 7 barreiras que impedem experimentar o poder transformador da comunhão. A primeira barreira é receber a comunhão com pecado mortal não confessado. A Igreja sempre ensinou que quem tem consciência de um pecado grave deve se confessar antes de se aproximar da Eucaristia. E, no entanto, quantas pessoas avançam em direção ao altar, carregando pecados que nunca quiseram colocar à luz? O texto fala de pecados que pesam na consciência, como faltas contra a pureza, mentiras que destruíram relacionamentos, atos de injustiça e até a busca de falsos deuses através de superstições ou práticas do tipo New Age. Pode ser que por fora tudo pareça normal, mas por dentro a ferida continua aberta. E quando Jesus entra, não encontra um coração livre, mas um coração dividido. No diário número 1447, Jesus disse a Faustina que a alma que o recebe em pecado mortal o fere mais profundamente do que aqueles que o crucificaram. A frase é duríssima, precisamente porque mostra o contraste. No Calvário, seus inimigos o rejeitaram abertamente. Mas na comunhão, quem diz amá-lo o rejeita no ato mais íntimo de união. Você percebe o que significa se aproximar de Jesus com os lábios enquanto o coração está longe? Já se perguntou alguma vez se está levando ao altar algo que deveria levar primeiro ao confessionário? A solução que o texto apresenta é simples, embora exija humildade. Ir à confissão, confessar com sinceridade, receber a absolvição e então, sim, aproximar-se da mesa do Senhor com o coração limpo. Não como uma obrigação fria, mas como alguém que volta para casa depois de ter estado perdido. A segunda barreira é a distração e a falta de silêncio interior. Quantas vezes, logo após comungar, sua mente dispara para todos os lados? Trabalho, contas, problemas em casa, o que você vai comer, uma conversa de ontem, qualquer coisa. Seu corpo está na igreja, mas sua mente está fora. E o texto insiste em algo muito claro. A graça que Jesus quer te dar não entra pela porta de uma mente dispersa. Faustina aprendeu o valor do silêncio passando tempo diante de Jesus. No diário, número 1804, escreveu que a presença de Deus a penetrava como um raio de sol e que quando Deus a visitava, ficava tão cheia de paz que não conseguia se preocupar nem temer, mesmo que tentasse. Essa paz não nasce do ruído, nasce de um coração que se cala para que Deus possa falar. Por isso o texto propõe um combate concreto. Quando receber a comunhão, não corra, não se precipite, fique, feche os olhos, fale com Jesus com palavras simples ou simplesmente permaneça em sua presença, deixando-o agir no profundo. A terceira barreira é a falta de ação de graças depois de comungar. O texto descreve uma cena que se repete demais. Pessoas que recebem a hóstia, voltam ao banco, ajoelham-se talvez por alguns segundos e em seguida começam a olhar ao redor, a pegar o telefone ou até mesmo a sair da igreja antes de a missa terminar. Isso revela, como diz o próprio texto, uma incompreensão trágica do momento. Porque depois de comungar, Jesus está realmente dentro de você. É o instante em que o céu e a terra se encontram em seu corpo, no qual o Rei do Universo habita seu coração. Faustina, no diário número 1289, escreveu que após a Santa Missa, já não sabia se estava no céu ou na terra, porque a presença de Deus inundava sua alma com uma felicidade impossível de descrever. E por isso o texto recorda o ensinamento dos santos. Dedicar pelo menos 10 ou 15 minutos para dar graças. Adorar a Jesus, agradecer-lhe por bênçãos concretas, pedir misericórdia, oferecer-lhe o dia, unir seus sofrimentos aos dele.
Não desperdiçar esse tesouro. Não ir embora como se Jesus tivesse passado por você sem nada para te dizer. E agora a pergunta cai com peso. Se isso é verdade, se esse momento é tão real, tão físico, tão próximo, por que o tratamos com tanta pressa? O que aconteceria se, em vez de fugir do silêncio, você o abraçasse e ficasse com ele um pouco mais? A quarta barreira é aproximar-se para comungar por rotina e obrigação, e não por amor. O texto descreve católicos que recebem a comunhão todos os domingos durante décadas, e ainda assim sua vida não muda. Não porque Jesus não tenha poder, mas porque o coração chega sem fome. Torna-se um gesto automático, como marcar uma caixa em uma lista. E Jesus não busca um amor forçado, busca um desejo verdadeiro, um coração que o espere. Por isso aparece essa ideia tão concreta no diário, quando Faustina escreve que se prepara para a vinda do rei e que, ao receber Jesus na comunhão, tenta se recolher. Não diz que é sempre fácil, diz que faz esforço, que se prepara, que não chega de qualquer maneira. E aqui a pergunta te olha de frente. Se de verdade você acreditasse que está prestes a receber o Deus que criou o universo, que morreu por seus pecados e ressuscitou, você entraria na missa com indiferença? Bocejaria? Se distrairia com coisas triviais justamente no momento mais sagrado? A quinta barreira é não reconhecer a presença real de Jesus e tratar a Eucaristia como se fosse apenas um símbolo. O texto afirma que essa dúvida bloqueia a graça. Faustina, por outro lado, não duvidava. No diário 1407, reza pedindo força para corresponder à graça de Jesus na hóstia, porque para ela não era metáfora nem representação. Era realidade. O pão deixa de ser pão e o vinho deixa de ser vinho, embora as aparências permaneçam. Isso é o que a Igreja chama de transubstanciação, sustentada pela fé e pela vida dos santos ao longo dos séculos. E se você luta com essa dúvida, o texto propõe um caminho claro. Pedir a Deus a graça da fé, estudar o que a Igreja ensina e aproximar-se do Santíssimo com um coração sincero que busca a verdade. Também menciona os milagres eucarísticos ao longo da história, como ajuda para quem precisa de apoio. Mas o decisivo não é vencer uma discussão mental. O decisivo é isto. O que muda na sua maneira de comungar quando você entende que não recebe algo, mas alguém? A sexta barreira é a falta de perdão. O texto o apresenta sem suavizar, apoiando-se na frase do Evangelho de Mateus 6,15. Se não perdoar, tampouco o Pai te perdoará. Como receber o pão da vida enquanto guarda ressentimento, amargura ou desejo de vingança? Faustina viu em suas visões que o rancor levanta um muro entre a alma e a misericórdia. E no diário 1148, Jesus lhe diz que o amor ardente e a compaixão para com o próximo mitigam a sua ira. Ela entendeu que a misericórdia que se recebe deve se tornar misericórdia que se dá. Por isso o texto te empurra para uma revisão que dói, mas liberta. Antes de comungar, pergunte-se se há alguém a quem você se nega a perdoar. Alguém a quem continua castigando por dentro. Alguém a quem feriu e jamais procurou. E se a resposta for sim, então o primeiro passo não é em direção ao altar, mas em direção à reconciliação. O que você está protegendo realmente quando se apega ao rancor? Sua paz ou seu orgulho? A sétima e última barreira é a mornidão, essa mediocridade espiritual que trata Jesus como opcional. O texto cita Apocalipse 3,16, onde Jesus diz que vomitará os mornos de sua boca. São almas que acreditam, mas não amam com paixão. Vão à missa com o corpo, mas com a mente longe. Comungam, mas quase nunca adoram o Jesus do sacrário. Rezam às vezes sem fervor, evitam o pecado mortal, mas também evitam a santidade. E isso é perigoso porque cria uma ilusão de estar bem, enquanto a alma vai se apagando lentamente. No diário 367, menciona-se que há almas no mundo que amam a Jesus sinceramente e que não são muitas. O texto usa essa ideia para te fazer um chamado direto. Jesus não busca pessoas que simplesmente cumpram, busca corações acesos. Se sua fé esfriou, se a missa parece chata, se a comunhão se tornou algo vazio, o texto insiste em não culpar a Deus. Não é que ele esteja ausente,
é que o coração se fechou. E então propõe um passo humilde e urgente. Pedir ao Espírito Santo que reavive a chama, ler a vida dos santos, para que o fogo deles desperte o seu, e decidir se você vai continuar igual ou se vai mudar. Agora que você já conhece estas 4 barreiras finais, resta a pergunta que o texto deixa suspensa. O que você vai fazer com isso hoje, na sua próxima comunhão? Agora que você já conhece as 7 barreiras, o texto te coloca diante de uma decisão muito concreta. O que você vai fazer com isso a partir da sua próxima missa? Você vai continuar se aproximando da comunhão com a mesma pressa, a mesma rotina e as mesmas distrações? Ou vai fazer as mudanças necessárias para que esse encontro seja real? Aqui aparece o desafio prático de 7 dias. Durante os próximos 7 dias, faça 3 coisas, de forma simples mas firme. A primeira é antes de ir à missa. Dedique pelo menos 10 minutos para preparar o coração. Leia a Escritura, especialmente os Evangelhos. Reze. Peça ao Espírito Santo que abra sua alma para receber Jesus dignamente. Examine sua consciência com honestidade e, se for preciso, vá se confessar. Porque se o obstáculo está dentro, como espera que a graça o atravesse sem que você coopere? A segunda é durante a missa. Lute contra cada distração. Quando a mente fugir, não se desespere, simplesmente traga-a de volta para Jesus. Preste atenção especial às palavras da consagração e reconheça, como insiste o texto, que um milagre está acontecendo diante dos seus olhos. E quando receber a comunhão, fale com Jesus no coração. Diga que o ama, que precisa dele, que confia nele. Há quanto tempo você não fala com ele assim, com verdade, justamente no momento em que ele entra em você? A terceira é depois de comungar. Fique em silêncio por pelo menos 10 minutos. Não se precipite. Não olhe ao redor. Feche os olhos e descanse em sua presença. Agradeça por ele vir até você. Peça sua graça. Ofereça sua vida. E deixe de verdade que ele fale nesse silêncio. O texto afirma isso com uma promessa. Se você se comprometer com este desafio de 7 dias, começará a ver frutos que não esperava. Pode ser que não tenha visões como as de Santa Faustina, mas sentirá uma paz que antes não conhecia. Perceberá que Jesus fala com você por dentro. Encontrará força para batalhas que acreditava serem impossíveis. E descobrirá que a comunhão não é um rito vazio, mas o momento mais poderoso de toda a sua semana. O ponto em que o céu toca a terra e Deus entra em seu corpo e em sua alma para transformá-lo por dentro. E então a pergunta fica no ar, direta e pessoal. Você se atreve a viver uma única comunhão assim, com essa preparação, essa atenção e esse silêncio? Ou vai deixar que tudo continue igual, como se nada disso importasse? O texto encerra com uma imagem simples, mas forte. Seu coração como um cálice. Um cálice não se enche por acidente. Ele é limpo, é preparado, é oferecido. E quando chega o momento, não se distrai, não se move, não se afasta. Assim deveria ser a alma quando se aproxima da comunhão. Porque Jesus não entra em um símbolo nem em uma ideia. Entra em uma pessoa, entra em você. E o faz com uma delicadeza imensa, mas também com uma verdade que não se negocia. Sua presença é real e o encontro é santo. Por isso, depois de tudo o que você ouviu, o texto te convida a fazer algo muito concreto. Não apenas refletir, não apenas sentir. Tomar uma decisão interior e expressá-la com uma oração breve. Uma frase que resuma o desejo de receber Jesus como corresponde e que ao mesmo tempo seja um compromisso. Propõe-se escrevê-lo como oração, inclusive publicamente, para que não fique como uma emoção que se apaga ao fechar o vídeo. Porque quando uma intenção é colocada em palavras, o coração se torna mais consciente, mais responsável, mais desperto. E aqui a pergunta é inevitável. Se você não pode se comprometer nem com uma frase, como vai se comprometer com uma transformação? A partir daí, o encerramento se torna um convite direto. Na sua próxima missa, não vá igual. Não comungue igual. Não saia igual. Entre com humildade. Confesse o que tiver que confessar. Perdoe o que tiver que perdoar.
Creia com firmeza na presença real. Faça silêncio depois de recebê-lo. E deixe que Jesus faça o que só Ele pode fazer: curar, levantar, ordenar, acender. Se esta mensagem te tocou, apoie com um like e se inscreva, porque aqui continuamos falando de fé, de verdade e do que muda a vida por dentro quando Deus deixa de ser rotina e volta a ser encontro. Compartilhe o vídeo com alguém que precise, especialmente com quem comunga, mas sente o coração vazio, porque às vezes uma única explicação pode abrir uma porta que estava há anos fechada. E fico com a pergunta final, aquela que não se responde com palavras bonitas, mas com a sua próxima comunhão. Você se atreve a receber Jesus como se realmente fosse Jesus, mesmo que isso te obrigue a mudar coisas que você está há tempo demais evitando?